Oi, gente, tô eu aqui de novo. Tô pensando se esse vídeo eu vou colocar no canal ou não, ou se eu vou deixar só aqui. Vou ver se há pedidos eu deixo. Hoje eu vim falar de um assunto bíblico, né? Bíblico mesmo, que tá lá em... Na verdade, toda a Bíblia fala sobre a profecia de Jesus. E eu vim falar sobre um homem que passa muito desapercebido na Bíblia, que é José, que foi o marido de Maria, né, pai de Jesus. Ele poderia muito bem, diante de toda a situação, ter se ausentado. Ele tinha todas as ferramentas para isso, mesmo porque naquela época a mulher e a criança não era nem contada. Se fosse um IBGE hoje, elas não eram nem contadas como fazendo parte da sociedade. E José, ele teve todas as qualidades. Então, assim, primeiro que ele era da genealogia de Jesus, porque para Jesus, para chegar onde ele chegou e ser quem ele era e é até hoje, ele teria que vir de uma genealogia muito antiga, que eu não vou entrar em detalhes com vocês agora. Mas se vocês quiserem seguir a Bíblia, tá lá em Mateus 1. E na verdade, quem fazia parte, toda a legitimidade judaica teria que vir de uma linhagem de família, teria que vir da linhagem de Davi, teria que vir da linhagem de Jacó. Então, assim, quem tinha esse sangue na veia era José. Não era Maria que recebeu a graça de ser concebido um filho no ventre dela, que é Jesus, que seria o homem Jesus e o hoje Deus Jesus. E assim, Mateus 1,16 fala sobre essa genealogia, fala que José foi esse homem, ele fazia parte da genealogia de Jacó. Então, de Jacó, aí vem 14 gerações, vai a Davi, mais 14 gerações, vai sempre de 14 em 14 gerações. A gente chama de numerologia bíblica, para dar um nome. E até Jesus foram mais 14. Eu não lembro quantas gerações, mas eu sei que até José foram mais 14 gerações. Ele, quando soube disso, ele já estava noivo de Maria, só que ele não tinha encostado em Maria, nem defraudado Maria ainda, como, né, não tinha passado a noite, não tinha vivido uma vida carnal com ela, porque apesar do noivado naquela época durar, se eu não me engano, 7 dias, o noivado também já era considerado como um casamento. Então ele, quando recebeu essa notícia, ele ficou muito impactado, porque Deus escolheram pessoas tão simples. Podia ter escolhido uma mulher da linhagem de Davi, né, com sangue legítimo, para que todos acreditassem, para que o povo judeu acreditasse, e deixasse José como um homem à parte. Mas ele quis fazer o contrário, ele quis chamar José para não ser o pai legítimo dessa criança que ganharia legitimidade por Deus. Então, o que eles fizeram? Primeiro, José se revoltou, né? Ele questionou. Eu tenho feito agora um caderninho e eu tenho escrito, porque se algum de vocês me perguntarem, tá tudo aqui. Ele questionou, ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Ele tinha duas saídas. Por mais que Maria falasse com ele, ele aceitasse, cresce naquela verdade, ele tinha duas saídas. Ou pediu da carta de divórcio para ela e mandar ela dar no pé, ou chamá-la de adúltera e pedir e sair fora. Mas ele não quis fazer. Primeiro, porque ser adúltera naquela época, a mulher morreria apedrejada. E se ele desse carta de divórcio para ela, ela seria uma mulher com um filho debaixo do braço, sem uma família. Ele resolveu, como ele era um homem que amava aquela mulher, ele amava a história dele. Ele era um carpinteiro, e primeiro que para ser um carpinteiro tem que ser um homem forte, forte de força. O carpinteiro no Antigo Testamento, ele não mexia apenas com madeiras, mas com madeiras de lei e muitas vezes em pedras. Então ele tinha que ter uma força emocional muito grande.
ele resolveu segurar essa barra que é gostar de você. Desculpa a brincadeira, mas ele resolveu segurar essa barra que era gostar dela. Vou passar com ela. E assim, além disso tudo, de ser obediente, de amar, de saber que ele era da linhagem de Davi, que ele parou, foi meditar na lei e pensar e avaliar melhor o amor, a vida que ele poderia ter toda, o anjo se apresentou a ele falando para ele o seguinte, que esse filho era filho de Deus. Um anjo se apresentou para ele de madrugada. Quando a gente fala anjo com letra maiúscula, é a presença do próprio Deus, tá? A gente chama de teofania. Então o próprio Espírito do Pai se apresentou a ele e falou, não temas, José, esse filho sabemos que não é seu, mas Deus escolheu esse ventre simples de uma mulher que temia Deus, de uma mulher que guardava todos os mandamentos de Deus para ser gerado fora de qualquer tipo de erro. E você seria o homem, você é o homem perfeito, forte, valoroso, justo, homem do bem, ó. Ele era bom, justo e temente a Deus. Lucas 1 fala sobre as qualidades de José. Por isso que ele foi escolhido para ser esse homem, um homem que não abandona, um homem que respeita, um homem que tem carinho, um homem que tem cuidado. E acima de tudo, para mim, que ele não foi um homem abandonador, como hoje virou moda, né? É modinha, é assim, muitos homens abandonam as suas mulheres e vice-versa. Então, todos dois tinham um compromisso um com o outro. Então, partindo daí, você vê as qualidades que José teve para criar Jesus. E um homem, naquela época, para criar um filho homem, ele teria que ter N qualidades, além de ser um homem forte emocionalmente. Ele teria que ter uma profissão forte, porque ele teria que ter condições de sustentar aquela família. Ele teria que ser um grande provedor, ele teria que ser um grande coach, um grande líder, um grande homem, um homem apaixonado, um homem que amasse a sua família, que reverenciasse a sua família. E ele cumpriu todos os desígnios de Deus, porque o judeu, quando pequenininho, quando nasce, ao 8º dia, ele tem que ser circuncidado, ele tem que ser apresentado no templo, e estou falando toda a lei judaica. Tudo isso ele cumpriu. Mas ele cumpriu para quê, Helena? Ele cumpriu primeiro porque ele era um homem de Deus e obediente. E segundo porque ele amava aquela família. Gente, servir a Deus ou servir a nossa espiritualidade não é somente porque eu preciso servir. É porque eu amo aquilo que eu faço. Ele amou aquele menino como sendo filho dele, mas respeitando a individualidade que um dia ele seria chamado filho de Deus. Assim nós sabemos que ele dividiu a história, né? Aí vem toda uma história que, se deixar, a gente fica dias conversando sobre isso. Então isso me chamou a atenção. E o carpinteiro naquela época, se você não sabia, ele só trabalhava com árvores como sicômoro, a oliveira, cipestre, carvalho, cedro. E não tinham caminhões que trouxessem a árvore até ele. Ele tinha que ser um homem forte, ter um filho forte, que Jesus foi essa criança forte, treiná-lo para irem até onde estavam essas madeiras, catar, vir até aqui, até onde eles estavam, para poder montar e exercer todo aqui, porque era um chamado, era um ministério. Quando você está talhando uma madeira, quando você está fazendo alguma coisa, talhando uma pedra, ali ficam também as suas marcas. José foi José que fez essa cadeira. Foi essa mesa, Jesus foi quem fez essa mesa. Então também tem um mistério aí envolvido, que eu não vou entrar nessa parte aí. Mas ele quis mostrar que ele seria um excelente pai. O carpinteiro no Antigo Testamento não era um homem pobre, porque para encomendar móveis não eram pessoas pobres. Olha o trabalho que eles tinham para modelar isso tudo. Então, partindo desse princípio, a gente vê
todas as qualidades de José: não abandonador, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que abraça, aquele que é temente a Deus, aquele que se reverenciou, aquele que fez tudo quanto Deus pediu e um pouco mais. Eu acredito que até um pouco mais ele tenha feito por conta disso mesmo, né? Então, assim, gente, eu tô tentando resumir. Tá, eu tô tentando resumir. E um outro grande motivo pelo qual ele não fugiu de Maria, eu não posso deixar de falar para vocês, eu acho que eu falei, mas não com tanta ênfase, que o noivado era como o casamento. Era igualzinho o casamento. O noivado você já assumia um compromisso de casado. Por isso que ele também resolveu não abrir mão. Maria perante... Eu fico só pensando no coração de Maria, vivendo aquilo tudo, com um bebezinho dentro do ventre, porque ele sente todas as coisas, mesmo sendo filho de Deus, e tendo que viver todas essas coisas, né? Enfim, gente, esse foi José, da linhagem de Davi, que aceitou uma mulher que engravidou do próprio Deus, que ouviu a voz de Deus, que não fugiu à responsabilidade, que amou, se dedicou, que ensinou o ofício, e não ensinou qualquer ofício, ele ensinou a Jesus ser um homem forte, ser um homem pronto para a vida, ser um homem que, se tivesse que assumir na falta dele, quem assumiria a família dele financeiramente seria ele, um homem forte, que caminhasse. Por isso que Jesus foi um homem que caminhou muito. Ele andou a pé cerca de 300 quilômetros em circunferência, pregando a palavra, mais tarde pregando aquele que seria o ministério dele. Então, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus e ao casal que ele designou e escolheu a dedo. Ele poderia pegar qualquer José, mas ele quis pegar um José que fosse da linhagem de Davi, que seria respeitado pelos judeus da época, que seria respeitado pelos grandes homens da sinagoga, pelos homens que mandavam na religião na época, e que seria pai legitimado. Como assim? Ele foi legitimado por conta que Maria foi mãe sem ser. Alguns evangelhos falam que Maria era a legítima, não José. Mas Mateus é um evangelho que fala muito da vida do judeu, é um evangelho que se estende mais sobre a parte judaica. Então, isso tem que ser guardado porque ele se ateve a todas as leis judaicas. Por isso que Mateus ele tem muito mais credibilidade. E um outro detalhe importante, no livro de Marcos, José não é citado, porque o livro de Marcos é um resumo do resumo do resumo. Marcos não se preocupou em falar detalhes de judeus, de pessoas que não eram cristãs, de pessoas que não conheciam a lei. Ele se deteve em só milagre, falar de milagre. E José não é citado no livro de Marcos por conta disso. Então, vamos pensar um pouquinho que Maria teve também um grande papel quando ela se uniu com José. Eu tô falando com vocês aqui, fazendo um grafiquinho para vocês, tá? Para vocês não, para mim. Quem quiser depois me pede em off, tá? Então, Maria, ela se tornou legítima por conta do seu casamento com um homem da linhagem de Davi, que foi José. Olha que coisa linda, José podia ter rapado fora e deixado ela ter tido aquela criança, que seria mais um profeta ser levantado na época e ser tido como louco, né? Porque na época muitos profetas se levantavam como filhos de Deus e eram tidos como louco. Então, Deus deu essa legitimidade por conta da obediência, do amor, do compromisso, do viver junto, do amar, do respeito, do cuidado, da obediência, todas essas coisas. Por isso que Maria também se tornou legítima, porque ela veio ao matrimônio com a pessoa de José, que era o legítimo da linhagem de Davi. Tá, queridos? Que se um dia vocês quiserem que eu fale mais a fundo dessa história, eu falo, mas deixo meu carinho, meu amor.
Eu sou assim, não sou muito de me arrumar, porque veio isso no meu coração, ardeu assim. Sabe quando arde em nós o nosso coração para falar de um tema? Tô aqui, tá? Um beijo, vou jogar no YouTube, tá bom? Um beijo pra vocês. Eu amo vocês, cara, amo. Um beijinho.